Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler alguns versículos na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 6, do versículo 10 até o versículo de número 12. 3 versículos. Está escrito assim: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre homens que deixaram bons exemplos, para que possamos imitá-los dentro daquilo que pode ser imitado. O texto que acabei de ler, ele nos mostra que Deus não tem problema de amnésia, de esquecimento. Nós, os seres humanos, temos essa tendência de esquecermos muitas coisas, muitas situações e deixamos muitas coisas por resolver por conta do nosso esquecimento. Às vezes é um esquecimento da parte humana natural, consequência da vida, do cansaço da mente e coisas desse tipo. Outras vezes é um esquecimento induzido. A pessoa se programa para esquecer determinada coisa quando não deveria esquecer. Mas hoje vamos meditar sobre alguns homens que deixaram bons exemplos. E aqui está escrito que Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então está dito aqui que Deus não esquece de duas coisas. Primeiro, ele não esquece da vossa obra. A obra que ele designou a cada um que tem realizando as obras que Deus colocou à disposição, Deus não se esquece. E lá no livro de Apocalipse, ele sempre está dizendo: eu sei as tuas obras, conheço as tuas obras. E a palavra de Deus diz que um dia nós vamos comparecer diante do Senhor e vamos receber dele segundo as nossas obras, segundo aquilo que recebemos de Deus e a maneira que respondemos ao chamado de Deus para a nossa vida e na realização desta obra que Deus confiou a cada um de nós. E também do trabalho da caridade, ou seja, a atuação do amor na obra de Deus enquanto serviste aos santos e ainda servis. O amor que foi demonstrado, o amor de Deus colocado em nosso coração, que é demonstrado uns para com os outros à medida em que estamos realizando a vontade de Deus, estamos trabalhando na sua seara, na obra que ele confiou a cada um de nós. Então diz a palavra de Deus para não se preocupar. Não precisa anotar o que está sendo feito. Deus tem o seu registro. E o registro de Deus é infalível. Ele não se esquece de nada.
Às vezes a gente faz tanto diário, tanta coisa, e anota tanta coisa, e fiz isso, fiz mais aquilo, fiz mais aquilo outro, fiz mais aquilo outro, e aquilo fica servindo de vanglória para promoção humana. Não, faça o trabalho de Deus no tempo designado por Deus, faça com amor, faça com alegria, faça com gratidão e deixa que Deus sabe o que nós fizemos, com qual intenção fizemos, e no determinado tempo estabelecido por Ele, Ele vai dar a cada um a recompensa segundo os seus feitos. Deus não se esquece. Então ele não é injusto, ele não pratica injustiça, porque ele é um Deus justo e ele recompensa de acordo com o trabalho feito, com a obra realizada. Então está dito, enquanto vocês servistes aos santos e ainda continuam servindo, quer dizer, é um trabalho contínuo, é um trabalho que não para, e cada dia Deus vai anotando as coisas e um dia ele chamará cada um de nós para fazer o acerto, a recompensa ou a consequência. Então, precisamos ter o devido cuidado quando se relaciona com a obra de Deus. E ele continua então dizendo, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Significa que não é trabalhar um determinado tempo e depois parar, abandonar, esquecer, voltar a outra a atividade totalmente contrária ao propósito de Deus. Não. Ele diz aqui, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Deus, utilizando-se do profeta Daniel, diz, tu, porém, vai até o fim. O apóstolo Paulo foi até o fim. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Então, ir até o fim para a completa certeza da esperança. Porque há uma esperança diante de Deus quando trabalhamos na obra do Senhor. A promessa que Deus faz é que haverá recompensa. E nós temos esta esperança em trabalhar para Deus com temor, com fidelidade, com amor, e que no tempo Deus terá a cada um a recompensa. A palavra de Deus diz que ele trará na sua mão o galardão que oferecerá a cada um segundo a sua obra. Então, é o próprio Deus que diz que vai recompensar. E se ele disse, a palavra dele é fiel e verdadeira, assim acontecerá. Não importa se o nosso trabalho é de acordo com a nossa capacidade, que Deus distribui os talentos e os dons, se é pequeno, se é um pouco mais, não importa. Seja no pouco, seja no muito, precisamos ser fiéis a Deus e trabalhar com amor e com alegria, porque ele vai recompensar de acordo com o trabalho feito para a sua glória e para o seu reino. Então, e no versículo 12 diz, para que não vos façais negligentes. Então, continue mostrando o mesmo cuidado até o fim, para que não haja uma oportunidade de entrar a negligência, o coração venha se fechar para Deus, os lábios venham se fechar e vai se voltar para trás. Não sejais negligentes, descuidados, despreocupados, desatentos, ocupados com outras coisas variáveis ou variadas, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, o escritor coloca diante de nós que nós precisamos olhar exemplos, modelos que foram marcados ao longo da história, na medida em que eles serviram a Deus, o seu trabalho que ficou registrado para o nosso ensino,
para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, precisamos olhar sempre a alguém, um modelo, um referencial, uma forma de conduta que nós podemos observar e ver como Deus trabalhou naquela vida e através dela. O que Deus fez. Então, isso serve de lições para a nossa vida. Então, quando nós aprendemos estas lições que são dadas à luz da palavra de Deus, elas vêm reforçar no nosso coração, no nosso caminhar, que há um Deus que prepara obras para os seus filhos, coloca cada um na sua determinada função para executar o seu querer e a sua vontade. E quando ouvimos a orientação de Deus e partirmos por este caminho, certamente o Senhor vai nos instruindo ao longo da jornada para que realizemos de acordo com o que Ele estabeleceu. Então, nós vamos estudar hoje acerca de 3 homens que se tornaram exemplos para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus. O primeiro deles é a respeito de Noé. Noé viveu numa época em que Deus, observando a maneira como a humanidade vivia, Deus tomou uma decisão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 14, versículo 17 e versículo 22, vai descrever o que Deus tencionou fazer. Deus disse: a iniquidade deste povo chegou até mim, e Deus então decidiu destruir aquele povo por conta da iniquidade. Ele disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Mas Deus encontrou naquela época um homem justo, que achou graça aos olhos do Senhor, que ele era reto e andava com Deus. E este homem era Noé. Então diz a palavra de Deus: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E outro versículo diz: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, mesmo no pior ambiente da história, no pior quadro que a história se apresentou, de corrupção, de iniquidade, de desobediência, de incredulidade, sempre existia alguém como a lâmpada de Deus, como um representante de Deus, naquela época, naquela situação, para representá-lo diante daquele povo. E aqui Deus encontrou Noé. Noé tinha estas virtudes que foram dadas por Deus. Deus olhou em Noé e viu que ele achou graça diante de Deus. O comportamento, a conduta, o seu dia a dia, estas coisas trouxeram alegria ao coração de Deus. E como Deus precisava realizar a sua obra de acordo com o que ele tinha determinado, a palavra de Deus diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E em cada geração, em cada época que Deus intentou realizar alguma coisa, Deus, antes de executar, sendo ele absoluto, ele poderia fazer. Mas antes de executar, ele decidiu comunicar-se com alguém aqui na terra para sua testemunha e seu representante. E um deles que nós encontramos aqui foi Noé. Então, no capítulo que disse, capítulo 6, no versículo 14, está escrito assim, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia da violência, e eis que eu os destruirei com a terra. Então, Noé, preciso dizer uma coisa a você, Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Por quê? A terra está cheia de violência e eu vou destruir a todos. No versículo 14, o Senhor diz: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então Deus chamou a Moisés, disse que ia mandar um dilúvio sobre a terra. No versículo 17 diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Foi o que Deus disse. Mas disse a Noé: você faça uma arca, deu a medida, o comprimento, a largura, a altura, os compartimentos que deveriam existir naquela arca. Deus passou este modelo para Noé e fez com ele uma aliança, estabeleceu um pacto com Noé. Naquela época, falar de chover era algo estranho, porque nunca tinha chovido na face da terra. O que acontecia era que brotava da terra o vapor que regava a terra. Agora, chuva, e chuva em abundância, chuva a ponto de subjugar toda a humanidade debaixo da água, isso era uma coisa difícil das pessoas acreditarem. Mas como Noé era varão justo, era reto, achou graça diante do Senhor, Noé então andava com Deus, e quem anda com Deus, Deus se revela para eles. Então Deus se revelou a Noé. Mandou ele fazer uma arca. Depois que fez a arca, no versículo 22 do capítulo 6, está escrito assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé foi um exemplo de perseverança. Por um espaço de aproximadamente quase 120 anos, Noé vai fazendo aquele trabalho, Noé vai construindo aquela arca. Certamente alguém estranhava aquela situação, mas Noé não. Noé sabia quem tinha falado com ele. Noé sabia a voz de quem ele tinha ouvido. E a palavra que Deus disse a Noé entrou no coração dele. E ele se dispôs a trabalhar segundo aquilo que Deus condicionou para ele. Então ele trabalhou com perseverança. Não foi um dia, não foi um mês, não foi 2 meses. Foram quase 120 anos. E sempre avisando ao povo que Deus haveria de mandar um dilúvio. Noé foi chamado, no Novo Testamento está escrito, que ele foi chamado de o pregoeiro da justiça, pregando para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus, porque Deus ia destruir a terra, Deus ia destruir o povo com água. Mas não deram muita atenção, continuaram a vida como se aquele aviso de Noé não fosse se realizar. Mas Noé estava falando em nome de Deus. E não se pode desprezar quando alguém fala em nome de Deus e tem na vida evidências de que realmente Deus condicionou aquela pessoa uma mensagem para que ela transmitisse aos demais. Não é falar o nome de Deus aleatoriamente e à toa de qualquer maneira, não. A vida tem elementos que confirmam que aquela pessoa teve um encontro com Deus, recebeu algo de Deus e está transmitindo para o povo. Então Noé foi este homem que traz para nós um exemplo de perseverança. Ele recebeu de Deus uma ordem, ele cumpriu a ordem de Deus, Deus mandou fazer a arca, deu qual era a madeira, deu tudo certinho, Noé obedeceu, cumpriu, fez tudo aquilo. E foi
o interlocutor do que Deus haveria de fazer na terra. Ele estava avisando, ele estava anunciando. Mas o povo, como disse o Senhor Jesus, bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. Porém, Noé e a sua família foram salvos porque atenderam à voz de Deus e entraram na arca. Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa, as suas noras, os animais, as aves, os répteis, conforme Deus havia determinado que entrasse na arca, para depois do dilúvio eles pudessem então procriar e propagar a espécie na face da terra. Mas aquele povo que estava vivendo até aquele dia, por não darem ouvidos à voz de Deus, eles se fizeram de surdos, de desavisados, escutando Noé falar, mas não deram nenhuma atenção, e aconteceu que veio o dilúvio e eles pereceram no dilúvio. Só escapou 8 pessoas do dilúvio. Que foi Noé, seus 3 filhos e a esposa dos 3 filhos, mais a esposa de Noé, formam 8 pessoas. Estes escaparam. E quando terminou o dilúvio, baixou a terra, através de Noé, Deus reafirmou a promessa, e através dos 3 filhos de Noé, então Deus fez com que propagasse a descendência humana, e isto aconteceu, foram se propagando, e chegou aos nossos dias, mas todos nós descendemos lá dos filhos de Noé. E Noé veio da descendência de Adão. Por isso que nós somos descendentes de Adão. Porém, por ordem de família, através da família de Noé, porque as outras famílias pereceram no dilúvio. Então, a fé e a perseverança de Noé em obedecer a Deus e em fazer segundo o que Deus havia estabelecido, garantiu para Noé a coroa, ou seja, a confirmação da bênção de Deus e da aliança que Deus fez com Noé. Então, neste primeiro exemplo de homens que deixaram bons exemplos, nós temos aqui Noé. E qual foi o exemplo que Noé deixou? O exemplo de perseverança. Mesmo quando ninguém acreditava que a palavra de Deus ia se cumprir, Noé acreditou e trabalhou dentro do tempo que Deus deu a ele, e ele foi coroado com a bênção de Deus e teve a sua vida salva, porque achou graça, porque era justo, porque era reto e andava com Deus e ordenou a sua família no caminho do Senhor. Então, este foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós encontramos é o exemplo de Abraão, com base no que está no capítulo de número 22 de Gênesis e o versículo de número 2, que diz assim: E disse, verso 1 e 2, e aconteceu depois dessas coisas que Deus falou a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, com Abraão, o nosso segundo exemplo de homens que devem ser imitados, nós encontramos aqui Deus apresentando-se a Abraão. Já em outras ocasiões Deus tinha se mostrado a ele, mas aqui, após cumprir a promessa de dar a ele um filho, e através desse filho multiplicar as nações e as descendências, a descendência de Abraão ser abençoada pela terra, então Deus agora chega a um determinado momento, ele chama a Abraão e pede o seu filho.
E Deus não deixa dúvida. O teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Teve Ismael com Agar, mas o filho da promessa era Isaque. Então diz, o teu filho, o teu único filho, quer dizer, o único filho de Abraão com Sara, que estava dentro do propósito da promessa de Deus. Então, o teu único filho que tu amas, que é o Isaque, não é o Ismael, é o Isaque, e que ofereça ele em um lugar, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Abraão sempre demonstrou fé, confiança em Deus e obediência. E quando Deus faz este pedido, Abraão não questiona. Mas Senhor, o Isaque é o filho da promessa. Foi o Senhor mesmo que prometeu. O Senhor nos deu o filho da promessa e agora o Senhor quer que eu vou levar ele para oferecer em holocausto? Holocausto é oferta queimada, é queimar por inteiro. É imolar o moço lá diante do altar e colocar fogo e vai sobrar só cinza. Porque o holocausto é queimar por inteiro. Então Deus estava dizendo que queria que Abraão entregasse Isaque por inteiro a ele. E Abraão não questionou, ele obedeceu a Deus, tomou o moço, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou o fogo, e quando madrugou, ele levantou-se e saiu com o moço e com mais um dos seus criados, e foram caminhando. E ao terceiro dia, Deus mostrou a Abraão a montanha lá em Moriá, aonde ele queria que oferecesse o sacrifício. E quando eles estão chegando lá, ele diz aos moços que estavam com ele, ficai aqui, porque eu e o moço, eu e Isaque, vamos adorar, veja as palavras, vamos adorar, e havendo adorado, retornaremos para vós. Então ele diz, nós vamos adorar ao Senhor, e havendo adorado, eu retornarei para vós. Não, mas ele diz, retornaremos. E quando ele vai, Isaque faz uma pergunta ao pai, pai, a lenha, o fogo, estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro para o holocausto, onde está meu pai? E Abraão disse, meu filho, Deus para si o cordeiro proverá. E ele foi até as últimas consequências. Levou Isaque, quando chegou no lugar do holocausto, ele armou a lenha, preparou tudo direito, pegou Isaque, amarrou, deitou sobre aquelas madeiras, e quando ele pega a mão do cutelo e vai descer o cutelo para imolar Isaque, ele ouve uma voz de Deus e diz, Abraão, não faça tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Então, qual é o exemplo aqui que nós aprendemos em Abraão? O exemplo de obedecer, ou da obediência, sem questionar, sem reclamar. Mas o que o Senhor está pedindo é muito pesado. O que o Senhor está pedindo, o Senhor está cortando o meu coração. Não. O Senhor pediu? Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. Vou cumprir o que o Senhor está determinando. Então, Abraão vai com o moço lá e apresenta ele diante daquele lugar e ele não murmura, não reclama. Há um hino que se canta que diz, e quando chegou no Moriá, profunda dúvida entrou em Abraão. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que ele não murmurou, ele não reclamou. Ele foi em atitude de entrega e de obediência para cumprir o que Deus estava lhe pedindo. Então, quando ele fez tudo isso, que ele preparou tudo isso, então, da parte de Deus, Deus então apresentou a provisão que foi imolado em lugar de Isaque, e Isaque não morreu, não foi imolado. E quando retorna para os moços que ficaram esperando lá embaixo na planície, eles descem do monte e quando chegam lá está Abraão e Isaque. Quando ele subiu, ele tinha a palavra de Deus que era para imolar Isaque, oferecer Isaque em sacrifício.
Mas ele disse aos moços: havendo adorado, retornaremos para vós. E quando Deus interveio, porque viu a obediência, viu a sinceridade de Abraão, interveio, não permitiu que a vida do moço fosse imolada, e retorna lá Abraão e Isaque e vão para casa. Então é o exemplo de obediência, para imitarmos a obediência de Abraão. Ele obedeceu sem questionar. Ele abriu mão 100% do que Deus estava pedindo para que ele entregasse a Deus. E ele fez isso. E fez em fé. E fez em amor. E fez em obediência. E não disse uma palavra negativa diante do Senhor. Então aprendamos com Abraão este segundo exemplo, exemplo de obediência. A qualidade da nossa obediência diante daquilo que Deus requer de nós, ou que Ele coloca diante de nós, nós estamos obedecendo totalmente ao Senhor? Ou quando Deus diz alguma coisa, nós queremos questionar, queremos que Deus mude, que Deus facilite alguma coisa, para que a gente possa então obedecer? Abraão não fez nada disso. O que Deus disse, o que Deus pediu, ele ofereceu a Deus. E por causa disso, ele se constitui um exemplo de obediência pela qual devemos imitá-lo. Já vimos que com Noé, o exemplo da perseverança. Trabalhou, incompreendido, insultado, zombado por aquele povo, mas ele manteve-se com fibra, com fidelidade, com lealdade, pois sabia quem o tinha colocado ali. Perseverança. Com Abraão, agora nós observamos o exemplo de obediência. Ele foi até as últimas consequências. Não negou nada do que Deus lhe tinha pedido. E agora vem então também o terceiro exemplo. O terceiro exemplo que está no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 14, versículos 28 a 30. Está escrito assim, capítulo 14 de Mateus, 28 a 30. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Então, esse terceiro exemplo fala sobre a experiência de Pedro, quando eles estavam em alto mar, e Jesus veio andando por cima das águas, e eles ficaram como que assustados, achando que era um fantasma, e Jesus os acalmou, dizendo: sou eu, não temais. Fique tranquilo, não precisa desesperar, não precisa ter medo, sou eu. E quando ele disse, sou eu, os discípulos conheciam aquela voz. Então, a voz de Jesus era conhecida pelos seus discípulos. E eles acalmaram, eles se tranquilizaram. Mas Pedro, então, teve uma atitude diferente dos demais. Pedro, então, disse o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Se és tu, Senhor, que estás vindo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Quer dizer, dê a ordem para que eu ande por cima das águas, conforme o Senhor está andando. E Deus disse, então, para Pedro, Deus disse, vem. Aí Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a caminhar, como se estivesse caminhando em terra seca. Nunca tinha visto isso. Nunca aconteceu uma coisa desta.
Pedro não tinha antepassado para dizer, fulano certa vez andou por sobre as águas e eu agora também vou fazer a mesma coisa. Não. Pedro foi o primeiro que fez isso. E ele fez em atitude de fé. E a fé de Pedro deu a ele ousadia. Ousadia. A ousadia leva as pessoas para frente. A pessoa toma a iniciativa. A pessoa, no momento de desafio, ele cria coragem, ele toma a frente e ele vai. E Pedro fez isso. Enquanto os outros ficaram calmos ali por ouvirem a voz de Jesus, eu disse, não, peraí, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Jesus disse, vem. E Pedro desceu e foi. Ele não pediu, ele não queria ir. Quando Jesus deu a ordem, vem, ele então foi. E ele começou a andar. Nós não sabemos quantos passos Pedro andou e a qual distância do barco Jesus estava. Mas Pedro andou por cima das águas, andou. Isso a palavra de Deus afirma, assegura, e nós confirmamos, porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Se está escrito, do jeito que está escrito, aconteceu. Não temos dúvida nenhuma a respeito disso. Então, Pedro tomou essa iniciativa, criou esta ousadia para provar a existência de Deus, de fazê-lo andar por cima das águas. E ele começou a caminhar nas águas do mar. Já pensou? Observar hoje alguém andando por cima do mar, como se estivesse caminhando por sobre a terra? Porque quem pisa nas águas, as águas se abrem e a pessoa afunda. Não tem como. A lei da gravidade é essa. Pisou na água, a água não segura, a pessoa desce. Mas com Pedro foi diferente. Ele começou a andar, ele começou a caminhar, e ele foi seguindo em direção a Jesus. Mas em dado momento, ele olhou para as ondas, e ele temeu, e ele começou a afundar-se, ele clamou a Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e o manteve firme. Mas em Pedro, aprendemos aqui o exemplo da ousadia, da iniciativa, de tomar a decisão no momento difícil e de executar quando recebe o aval de Deus, a confirmação. Ele disse, se és tu, manda-me ter contigo. Se Jesus não dissesse nada, Pedro não sairia do barco. Ele fez um pedido, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus para dizer, Pedro, sou eu, fique aí mesmo, estou chegando no barco. Mas não foi, Jesus disse, vem. Como ele recebeu de Deus, do Senhor Jesus, o sinal verde, ele desceu do barco e foi caminhando por cima das águas. E foi ao encontro do Senhor Jesus. Então veja, 3 exemplos importantes e necessários. Aqui está dito assim, para que nós possamos imitar, seguir o exemplo, observar e aprender lições com estes homens. Com Noé aprendemos a lição da perseverança. Não importa se aceitam, se não aceitam, se está demorando, se é uma coisa que nunca aconteceu, está surgindo pela primeira vez, persevera, persevera, continua. E como Abraão, aprendemos a lição da obediência. O que Deus exige de nós, ele espera que nós ofereçamos a ele com bom coração. Não é com um coração triste, não é tentando negociar e não é murmurando, mas é entregando em amor e fé. É o que Deus espera de nós. Então, o exemplo da obediência. E com Pedro aprendemos o exemplo da ousadia, da iniciativa, do tomar a frente no momento em que se exigir uma tomada de posição. Então, com Pedro aconteceu assim. E nós temos 3 exemplos. Existem muitos outros, mas esses 3 são suficientes. Perseverança, obediência e ousadia. 3 exemplos necessários que podem fundamentar e acrescentar a nossa vida de fé e de comunhão com Deus.
embora vivendo num mundo perverso e corrompido, uma geração corrupta, vendida, vencida, entregue aos vícios, à maldade, mas servindo a Deus no meio deste povo, com perseverança, com obediência e com ousadia. E certamente as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a recompensa de Deus virão sobre a nossa vida quando nós entrarmos por este caminho. São homens que viveram no passado, são homens que deixaram marcados na história o exemplo de vida que tiveram. E Deus deixou registrado para aviso nosso, para orientação, para instrução, para lição, para direcionamento para a nossa vida. Então sigamos em Noé o exemplo da perseverança, em Abraão o exemplo da obediência, em Pedro o exemplo da ousadia ou iniciativa. E assim vamos caminhando. E a palavra de Deus diz que é para mostrar o mesmo cuidado até o fim, para a confirmação da esperança. Então precisamos continuar este caminhar, servindo ao Senhor com alegria, com fé, com gratidão, com temor. E certamente bênçãos inúmeras de Deus virão e se confirmarão sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada um de nós nesta oportunidade e que esta palavra encontre assento no nosso coração e aprendamos com esses 3 gigantes de Deus que marcaram a história com seus exemplos. Que a nossa vida também seja marcada nos nossos dias para outros que virão no futuro. Quero continuar pedindo a vocês que se inscrevam no canal, acione o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.